Muito bem. Tá gravando. Boa noite a todos. Mais uma defesa de artigo científico, né? Trabalho e conclusão de curso. Dessa vez o candidato é o Helder José de Oliveira. Ele produziu um artigo chamado As Concepções sobre Educação Física na BNCC, uma revisão de literatura. Então, a banca é composta pelo professor Francisco Adamex Filho, que já fez parte também da qualificação. Hoje é o momento, né, de verificar se as solicitações da banca foram atendidas. Então, vai funcionar da seguinte maneira, Helder, você tem 10 minutinhos para você apresentar. Não precisa se alongar muito, tá? Não é interessante estourar esse tempo, porque tanto eu quanto o professor Chico já lemos o seu trabalho, né? Então, é mais para constar em vídeo aqui essa apresentação, para seguir o protocolo, e também para as pessoas que estão assistindo, né? Logo, apresentaçãozinha básica é o suficiente. Na sequência, a gente passa para o professor, então, fazer as considerações dele. Vai lá, Helder, a palavra é sua. Beleza. Bom, então, boa noite, pessoal. Eu sou o Helder e esse é o meu trabalho de TCC. Vou apresentar hoje sobre as concepções sobre a educação física na BNCC através de uma revisão de literatura. Então, eu queria agradecer muito o pessoal que está aí e porque fizeram parte, né? O Rubens, o Chico, a Elisa, ainda mais através das aulas. Então, é uma pesquisa que busca fazer uma revisão de literatura, mas também que tem esse contato dentre as aulas. O objetivo desse trabalho é investigar as concepções de educação física na BNCC, então através dessa revisão. Daí como que eu chego nesse problema? Eu sou uma pessoa que gosta de pensar a educação física na escola e a BNCC é um documento que guia, que norteia, uma base para que funda os currículos das escolas. Então espera-se que a prática pedagógica do professor de educação física esteja embasada na BNCC. A metodologia, então, eu investiguei 11 artigos científicos publicados entre 2018 e 2020 sobre educação física nos anos iniciais. Aqui eu vou falar um pouco sobre a ideia da educação física na BNCC, o que a BNCC está entendendo sobre a educação física e o seu papel. Então, eu inicio com uma citação do documento, que diz o seguinte: espera-se, então, uma formação humana, integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Isso aqui já está lá no começo. Então, toda a proposta de todas as disciplinas vai se pautar nesse princípio, de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E a educação física em si, na BNCC, ela está na área das linguagens, então o objetivo dela é ensinar a leitura e a compreensão das práticas corporais. Daí tem lá dividido as unidades temáticas. E outro conteúdo aí, tema interessante da BNCC, é que ela visa esse conjunto progressivo de aprendizagem. Então, se a gente voltar aqui, ó, nessa tela inicial aqui, ó, tem esses quadradinhos que significam a progressão dos conteúdos e conhecimentos. A revisão em si, então, desses 11 artigos, eu relatei alguns aqui, e eu vou apresentar de forma rápida, como o Rubens falou, o pessoal já leu o artigo, e para a gente conversar mais sobre. Então, o Mauro Betti, ele publica um artigo e a tese dele, então, resume o seguinte, que ao trazer a educação física com esse novo aspecto voltado para o cultural, é um aspecto muito potente pela ideia das unidades temáticas, então, garante, assegura que não vai ser mais aquela educação física rola-bola. Então, uma concepção do Quarteto Fantástico rola-bola, ter assegurados em um documento que outras práticas a serem trabalhadas, para o autor isso é positivo. A Kalaya Becker e a Sawitzik, elas pensam que a proposta da BNCC, para se tornar concreta, é preciso que haja esse engajamento na formação inicial, não somente a pessoa se formou e meio que cai lá de paraquedas, tudo bem? O Marcos Garcia Neira, ele coloca um questionamento muito forte lá, o que é essencial em relação a essas aprendizagens essenciais? Partindo do pressuposto que é uma base, um documento que norteia
todo o território nacional e visto as multiplicidades, essas diferenças, ele questiona o que é essencial para cada pessoa, se todos somos diferentes. O artigo publicado ali em 2020 agora, do pessoal de Campinas lá, da Triane Telles, diz o seguinte: eles fazem uma análise a partir de Michel Foucault, filósofo, e apresenta que a BNCC tem um caminho imbricado com a governamentabilidade neoliberal, ou seja, eles visam essa formação de um sujeito eficiente, voltada para o mercado de trabalho. Eles fazem essa pesquisa a partir de Foucault. E o outro aqui eu não estou conseguindo ler. Espera aí. A BNCC... Eita. Agora eu estou conseguindo ler. E para o Furtado e Costa, outro artigo de 2020, eles vão falar mais ou menos o seguinte, que isso aqui é um retrocesso para a área e que se a gente não se posicionar de forma crítica, a gente vai ficar aceitando qualquer coisa. Então, linkando com a proposta do Bet, qualquer coisa é melhor do que está agora. Então, os autores argumentam que é importante essa criticidade, essa atuação dos professores. Aqui eu tenho uma citação longa da Macedo, que enfim, que eu gostei, por isso que eu coloquei aqui. Diz o seguinte, que ela faz essa reflexão sobre a base. Vou resumir aqui. Então, tipo, o que eles entendem por base, o que está no documento, não é muito bem a ideia que ela compactua. Ela diz o seguinte: a base é uma universidade que forme professores no ambiente de pesquisa e cultura. Base é a dedicação exclusiva do professor a uma escola, salário que permita a esse professor uma vida digna, em que a gente não quer só comida, mas diversão e arte. Base é alunos que podem comer e recebem ação do Estado no atendimento de suas necessidades básicas de saúde, saneamento e cultura. A base é escolas com boas condições materiais e infraestrutura. Isso é base. O que tem sido chamado de base é a pretensão de definir o horizonte logo ali onde os olhos do controle podem alcançar. Nós, no entanto, insistimos em dizer que o horizonte não é nem logo ali. Meninos, a Terra não é plana. Então eu gostei dessa concepção dela sobre a BNCC e esse posicionamento, né? Bastante político aí. E a partir disso, então, a minha pesquisa se encerra aqui. A partir das aulas do Chico e com a professora Iris, eu fiquei pensando em, legal, eu estou me formando, que eu faço, né? Como que eu trabalho, então, com a BNCC? Se a partir desse artigo de revisão, a maioria dos artigos apresentam críticas, e como que a gente trabalha a partir disso? O professor Neira tem uma fala que está lá no grupo dele, no YouTube lá, que diz o seguinte: a educação física enquadrada na área das linguagens e pensada a partir das competências básicas da educação, até aí ela se aproxima dos discursos contemporâneos da área. Daí, pegando essa brecha a partir das aulas que eu tive, eu proponho, então, pensar uma prática pedagógica inspirada nisso, a partir dessas competências da educação básica, que compactuam com esses pressupostos que eu acredito. Então, tá aqui as competências, e até porque a base foi feita, escrita por muitas pessoas, né? Então, acho que tem muita coisa interessante, muita coisa legal que a gente pode usar. Então, já arrumando para as minhas considerações, o objetivo, então, foi fazer esse mapeamento do que vem sendo produzido e o que estão pensando a partir da educação física na BNCC. Resumindo, é o seguinte, a minha pesquisa, onde ela chegou, né? A educação física apresenta, então, uma proposta tradicional, ancorada com desenvolvimentismo e esportivismo. Em conjunto a isso, reverbera um discurso neotecnicista em prol de uma educação eficiente, que é um retrocesso para a área, uma vez que não se alinha aos debates contemporâneos, pois pretende formar subjetividades capitalistas e é preciso trabalhar, então, a BNCC na formação inicial, contínua, e, por último, a literatura aponta sua maioria, os autores e autoras não concordam com essa proposta. E, para fechar aqui, eu coloquei alguns pontos, alguns caminhos que eu, não sei, que eu pretendo dar continuidade a essa pesquisa. Daí eu vou colocar aqui para a gente pensar, tá?
A primeira, então, seria o seguinte: vale investir nessas competências da educação básica, pegando essa brecha aí do Neira? Eu acho muito potente, eu queria colocar aí para a gente conversar, tá? E também porque na aula do Fund 2 com a Iris, a gente trabalha muito a partir dessa proposta, a partir dessa perspectiva, e gerou debates muito legais, assim, sabe? Eu gostei muito. A segunda seria, então, um pensamento, o Chico até citou lá no trabalho, que seria interessante acompanhar alguma prática pedagógica do que os professores estão produzindo a partir desse documento, né? Daí o outro foi que, para o nosso estágio, inclusive, a gente, como estamos em estado pandêmico aí, né, isolamento social, o nosso estágio a gente tem que acompanhar as práticas lá do pessoal do Centro de Mídias, que é um canal do YouTube, de educação física. E lá eu notei que ela se apresenta de uma maneira muito tradicional e acrítica com essa roupagem cultural. Tem aula lá que a primeira aula é sobre luta, a segunda é sobre o dia do desafio, a terceira é sobre dança, e assim vai, sabe? Não sei, para mim não faz muito sentido essa transição entre as unidades temáticas e a maneira que ela é trabalhada. Então, eu encerro aqui a minha apresentação e quero ouvi-los. Valeu. Bem, Helder, passemos então às considerações da banca. Tudo bom, Helder? Confesso que eu sou seu fã, cara. É verdade, eu falava isso para ele semestre passado, Rubens, porque o Helder é um menino assim que busca realmente, né, o entendimento das coisas, a reflexão, né, ele é crítico, ele tem, né, ele está evoluindo, né, nesse processo de desenvolver justamente, né, o pensamento em relação às coisas. Então eu digo que eu sou seu fã realmente assim, porque eu acho que é muito legal a gente ver os nossos alunos com essa busca, né? E não simplesmente de pegar e falar, ah, tudo bem, é a base que está aí, ok, vamos embora, né? E aí você encara a base e seja o que Deus quiser, né? Não, você está querendo refletir sobre ela. Porque justamente essa reflexão sobre ela vai demandar o que é que você vai fazer realmente na escola, né? O que é que qual vai ser o seu papel, qual vai ser a sua função, qual vai ser o seu entendimento em relação a tudo que cerca a sua aula. E é muito legal, o semestre passado a gente conversava sobre a base. Eu particularmente, né, eu falo para eles que não que eu aceite, né? Tá aí a base, você vai ter que trabalhar com ela, pronto, acabou. Mas eu falo que como é difícil a gente discutir essas questões, né? Como é difícil muitas vezes a gente olhar as coisas, né, sobre outros pontos de vista, né? Paulo Borges estaria aqui, ele estaria falando isso, né? Como é difícil a gente tentar enxergar as coisas, né? E ainda mais num momento tão polarizado como a gente vive, né? Então, é direita, esquerda, é azul, é rosa, é não sei o quê, né? Parece que os dois lados estão muito fortes ultimamente. E aí vem né, essas questões que nos deixam ali ainda mais, né, balançando de um lado. Você escuta uns, fala, caramba, o cara tem razão, né? Parece que tem fundamento isso. Aí você escuta um outro lado, então parece que cada vez mais a gente fica, né, num meio. E eu acho que a gente tem que tomar uma posição, realmente, a gente tem que ser crítico, a gente tem crítico no sentido não só de criticar, né, mas de refletir, de discutir, de problematizar, né? Então, eu acho que é muito importante isso. E você traz, né, as discussões e os autores, seu trabalho escrito, que é um trabalho muito bom, né, gostoso de ler, você tem uma escrita já assim bem contundente, bem técnica, né? Uma fala assim bem legal. Isso é muito importante, porque denota realmente leitura,
denota interpretação, né, demonstra que você tem noção do que é que você está falando, que você não está simplesmente pegando trechos de autores e montando, né, o seu texto ali, que você tem noção do que é que você está escrevendo. Então, isso é legal. E aí, né, como você nos convidou para esse bate-papo, o que você, Helder, que você chega assim à conclusão quando você diz lá que a BNCC ela tem como função, diríamos assim, uma formação humana integral, justa, democrática e inclusiva? E aí você pega alguns autores que falam que não, né? Que ela está muitas vezes nos engessando ali, não seria bem esse termo, mas que eles estão contra isso. O que você, Helder, acredita, né? Você tem uma posição em relação à base? Você fala assim, não, ó, eu acredito, ou eu não acredito. Você tem uma posição? Beleza, professor. Obrigado, então, pela pergunta. Esse trabalho, então, foi para apresentar esses tensionamentos, mas eu gosto também de pensar assim, né? Tipo, como eu vejo, como que eu trabalho com isso. Eu acredito que é um documento normativo que muitas pessoas trabalharam nela. Então, tem muita gente pensando ela, todos que construíram e também todos que escreveram sobre, e a partir das aulas que tivemos sobre isso. Então, o meu pensamento partilha desses momentos. Eu vejo que ela apresenta um modo possível de ser, de uma prática pedagógica. Mas, como é um documento para nortear, eu acho que a gente pode esticar da maneira que a gente entender. Então, não necessariamente esse é o único e o verdadeiro caminho, entendeu? Eu acho que a gente se apropriando dos conceitos que ela elenca lá, a gente pode produzir muitas outras coisas a partir dela, sabe? Então, nesse ponto de vista, eu acho ela muito potente, sabe? Eu acredito que a partir dela a gente possa produzir outras coisas. Tipo, até mesmo nas suas aulas lá, eu lembro muito, sabe? Tipo, refletindo sobre ela, tipo, aonde que a gente quer chegar, né? Eu acho que ocorre a partir dela, mas a gente quer algo a mais. Com a Iris, a gente fez um planejamento anual. E falei, meu, ficou incrível, sabe, o trabalho, assim, esse planejamento a gente perpassou por todas as unidades temáticas e voltado com o princípio, assim, da experimentação. Quando a gente coloca o princípio da experimentação, é interessante passar, conhecer todos essas modalidades, essas unidades temáticas, mas não necessariamente pautada nas habilidades como propõe na educação física. Então, acredito que a partir daquelas 10 competências da educação básica, contribui muito, sabe, para eu pensar a partir dela e tá ancorado na base. Então, por exemplo, tô quase me formando aí já, né? Eu acho importante eu estar ancorado na BNCC para talvez para me defender das minhas aulas, sabe? Tipo, então acho que para mim é uma segurança. Não sei se eu te respondi, professor. Respondeu, não, e é justamente esse ponto que eu quero abordar, porque você diz, e eu estava esperando justamente que você fosse me falar isso, né? Porque foi, na verdade, uma das conclusões que a gente teve no final do semestre passado, né? Porque eu acho assim, a base, ela é um documento, e como todo documento, ela sofre interpretações. Uhum. Né? Se você pegar um livro, um artigo, um texto, um jornal, uma revista, né? Cada um vai ler muitas vezes e tomar as suas interpretações, né? O seu entendimento em relação àquilo. Então, eu vejo que a BNCC ela sofre algumas críticas, ela sofre alguns elogios também. Eu, particularmente, eu falo assim que eu gosto de algumas coisas da base,
né? Eu estou começando assim a me aprofundar bastante, até mesmo em função das aulas. Então eu gosto de algumas coisas da base. Uma delas são as 10 competências que você cita, né? Eu gosto bastante. As 8 dimensões do conhecimento, né? Que está lá também na base, eu gosto bastante, né? Dessas 8 dimensões, porque na verdade, e aí meio que para ir já, para não estender, até mesmo o Rubens falar, o que eu vejo também, e aí o que eu proponho para a gente discutir, é que quando eu falo dessa interpretação, que cada um vai ter a sua interpretação, cada um vai ter o seu entendimento, na verdade nós estamos falando de quem? Né? Nós estamos falando do professor. E que aí não adianta nada, né? A gente falou bastante isso, e creio que tenha ficado de repente isso com você, de nada vai adiantar, muitas vezes, um documento fantástico, lindo, maravilhoso, escrito com letras, né, de ouro, se quem está, na verdade, lá, né, no piso de concreto, lá, debaixo do sol, né, com uma bola, com um pedaço de corda, 2 cones, né, e não fizer o que é para ser feito. Ou, muitas vezes, eu lá no colégio, que tem 50 bolas de vôlei, 3 quadras, uma piscina, um campo e mais não sei o quê, né? Se lá também nós não fizermos o que é para ser feito. Aí eu vejo que, na verdade, o ponto crucial disso acaba ficando lá a cargo do professor, né? Eu vejo ainda que o professor ele é o responsável em fazer com que a base seja boa ou não, que ela seja, né, implementada. E, na verdade, quem vai ter que buscar uma formação humana integral, justa, democrática, inclusiva e tantas outras coisas, é o professor, né? Então, eu vejo ainda que, né, a base sofre crítica, sofre, mas de nada vai adiantar se o professor lá também não falar, opa, então o que eu posso fazer de diferente na minha aula? O que eu posso, né, trabalhar de diferente? E aí, quando você fala dessas experimentações, né, que vocês fizeram com a Iris, eu curto bastante essa ideia também, né? De você tentar levar, né, sei lá, a quantidade, não digo quantidade no sentido, quanto mais melhor, não, mas no sentido de você demonstrar, mostrar tantas outras opções, tantas outras possibilidades, né? Então, eu curto bastante isso. Então, eu quero te parabenizar muito em relação ao tema, né, a busca, né, desse tema, que não pare por aí, que de repente você possa trabalhar mais acerca disso, elaborar algumas pesquisas aí de campo para que a gente pudesse ter um embasamento maior sobre isso, né? De repente de quem a gente está lendo, diríamos assim, pensadores, né, ou articuladores de um nível alto, e aí de repente vamos aqui nas escolas de Sorocaba e região, o que esses professores pensam em relação à base, né? De repente algo mais próximo, né, algo mais palpável assim, né? De repente é uma ideia da gente buscar algo sobre isso, né? Não sei o que o Rubens tem a dizer. Não, professores, eu concordo plenamente, assim. Penso que vocês promoveram uma discussão bem rica. A BNCC é o assunto do momento, né? A gente não sabe ainda os efeitos muito bem dela, ainda é super recente. Acho que tem várias pesquisas sendo feitas para analisar os efeitos lá no chão da escola desse documento. Então, um estudo pertinente, né? Um estudo inicial para um nível de graduação, TCC, mas, sem dúvida, um tema relevante para continuar sendo estudado para um mestrado, para um doutorado. Eu acho que, igual os PCNs foram estudados, às vezes, a exaustão, né? Ficou anos sendo estudados os PCNs, eu acho que a mesma coisa vai acontecer agora com a BNCC. A gente vai ouvir falar muito disso ainda, né? Tanto para apontar os seus potenciais, quanto para criticar, né, aquilo que, dos mais pontos de vista, alguns pesquisadores não concordam. E depois descobrir como que isso está chegando lá no professor também. Então, acho que o tema do Helder é extremamente relevante.
Professor Chico, você acha que precisa fazer algum conserto, alguma alteração no texto, acréscimo, alguma mudança? Não, não, de forma alguma. O que ele pode, de repente, agregar mais agora é prosseguir, né? Eu acho que vale a pena dar andamento nisso, né? De forma alguma, o trabalho dele está muito bom. Tudo bem, o Helder é um aluno muito bom, muito esforçado, entrou focado desde o primeiro período, focado na questão da licenciatura, então não tem muitos igual ele, né? A maioria do pessoal é focado em outras questões, mais voltados para a questão do bacharel, e alguns transitam ali, né? Não sabem muito bem o que querem, né? Então, tem muitos alunos que depois até caem na escola, mas durante a graduação não tiveram envolvimento com as disciplinas da licenciatura, né? Fizeram ali meio empurrando, mas não é o caso do Helder. Desde o primeiro período ele é focado nessas questões, ele estuda mesmo. Então é um momento aí de formação dele que acho que garante uma qualidade no futuro, né? Como um bom professor de educação física, como as escolas precisam. Então, parabéns, Helder, pela apresentação. Agradeço o professor Chico pela leitura atenta, pelas palavras, pelo debate. E passo para você, né, agradecer e fazer suas palavras finais. Beleza, bom. Obrigado, pessoal, por tudo. Acho que isso aqui é fruto de vocês, então, a partir da aula de vocês, eu sempre me amarrava, entrava em várias aulas lá, sempre que a gente passava, vou lá assistir, doido para aprender, sabe? Me encantava e continuo. Então, obrigado por tudo. Acho que é fruto, né, do processo. Muito feliz. E é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. E, Chico, eu só tenho uma pergunta. Eu posso entregar o estágio à distância, né? Eu não preciso ir aí. Tá tudo certo aqui, mas é que hoje quero a energia em casa. E eu até mandei mensagem pro Rui e falei, nossa, meu Deus, será que volta?